Boa tarde! Nos encontramos novamente para o Boletim de Notícias Canção Nova, com as principais informações desta semana. E começamos a edição de hoje destacando o dia que homenageia o povo nordestino. Esse povo de coração alegre e acolhedor que espalhou sua cultura por todo o país. O Nordeste encanta pelas suas belezas naturais, dos lençóis maranhenses aos 2.000 quilômetros de praias. Todo mundo vem para cá, sempre nas férias, quer conhecer Aracaju, para tomar um coco gelado, para divertir, conhecer as melhores praias que existem aqui. Entendeu? Por isso a pessoa quer vir ao Nordeste. Terra do artesanato de palha, do barro do Rio São Francisco, das rendas e das redes de dormir. Território da herança dos índios e também dos negros e brancos, diferentes etnias que formaram o povo nordestino. Nordeste tudo de bom, né? Praia, culinária, comida gostosa e o melhor de tudo, o turista só vem nas férias pro Nordeste. Terra das ervas medicinais que fazem sucesso entre os visitantes. O pessoal de fora, quando chega aqui, os turistas ficam encantados com a quantidade de ervas medicinais que nós temos aqui. Que ele vem curando muitos tipos de doença, problema respiratório, depurativo do sangue, emagrecedor e outros, né? Somos mais de 50 milhões de brasileiros que escolheram o Nordeste para viver, morar, e as pessoas que visitam a nossa região já perceberam que temos uma característica bem interessante: somos muito acolhedores. Então, o pessoal que chega de fora aqui, aí diz assim: que terra boa é essa, que terra abençoada é essa de vocês. Aí eu digo: é mesmo, você é de onde? Eu sou paulista, vim de São Paulo para cá e não quero mais voltar. Eu disse: por que não quer mais voltar? Porque essa terra de vocês é muito doce, pessoas boas, acolhedoras. Então eu gostei daqui. Estou resolvendo não voltar mais, comprar um cantinho aqui e ficar aqui, viu? Cerca de 12 municípios do litoral de Pernambuco e Alagoas tiveram novamente o desafio de remover as manchas de óleo na praia, que espantam turistas e preocupam autoridades e ambientalistas. O Instituto Chico Mendes e CMBio foi informado da presença de novas manchas de óleo na Reserva Extrativista Marinha da Lagoa Jequiá, em Pernambuco. Imediatamente, equipes da Prefeitura local, do IBAMA e também da Marinha do Brasil foram acionadas para a limpeza da área. Há um mês, o Instituto tem realizado monitoramento da Unidade de Conservação Federal 3 vezes por semana. Até o momento foram detectados fragmentos isolados. No último final de semana, por exemplo, 12 municípios foram atingidos por fragmentos de óleo na área de proteção ambiental Costa dos Corais. Um mutirão foi formado para a limpeza em Tamandaré, em Barreiros, também em Barra de Santo Antônio. Todos esses locais são turísticos. Por exemplo, em Tamandaré foi coletada cerca de 1 tonelada de óleo. Em Japaratinga, 200 quilos. Em Paripoeira, que é uma praia de Alagoas, 8,5 kg. Em Maragogi, conhecido como Caribe brasileiro, nessa praia, 300 quilos. A quantidade de óleo segue agora para análise em laboratório. É bom lembrar que essa quantidade de óleo que se derrama mais uma vez aqui no litoral nordestino nada se compara à tragédia ambiental que aconteceu no verão de 2019, quando quase 2.000 quilômetros de praia na costa nordestina foi invadida por petróleo derramado, segundo a Polícia Federal na época, numa investigação que foi feita, de um navio grego. Agora, como falei, esse óleo foi recolhido para análise. Vamos saber de onde ele veio, qual a origem. Na última terça-feira, a igreja celebrou o dia de São Francisco de Assis, o santo italiano que é padroeiro da ecologia. Filho de um rico comerciante, Francisco queria ser importante, por isso foi enviado à guerra. Lá adoeceu e teve uma visão com o Senhor. Deus fala para ele: Francisco, o que é melhor, servir a um servo ou ao Senhor? Ele fala: claro que é o Senhor. Ele volta. O encontro fundamental dele é com o crucificado de São Damião, na igrejinha de São Damião, que está em ruínas. E aí ele ouve do crucificado: Francisco, não vês que minha casa está em ruína? Restaura minha casa.
Depois de ouvir isso, Francisco começa a restaurar as igrejas, até que percebe que tinha uma outra missão. Ele deixa de reconstruir igrejas em ruínas e passa a reconstruir a igreja humana, as pessoas que estavam em ruínas na sua época. E a regra de vida é muito simples, né? Ele escreve um bilhetinho, a regra e a vida do frade menor é viver o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pobre e crucificado. Ao longo do tempo, São Francisco foi conquistando seus seguidores, pregando a paz, o bem e o amor à natureza. O Cântico das Criaturas diz: louvado seja o meu Senhor pela irmã água. Se Deus fez a mim e fez a água, eu e a água somos irmãos. A relação de Francisco com a natureza, com as criaturas, é fraterna, é de irmão, não é de usar. Então, por isso ele é o padroeiro da ecologia. A radicalidade da vida de São Francisco de Assis inspirou diversas congregações religiosas. Uma delas é a dos capuchinhos, que impactaram positivamente a vida dos sergipanos. A construção da igreja dedicada a São Judas Tadeu foi um fato marcante para Aracaju. O estilo acolhedor dos frades capuchinhos deu vida à zona oeste da capital sergipana. Em torno da igreja cresceu o bairro América. Há 60 anos chegaram os primeiros missionários, Frei Miguel, Frei Faustino, construíram primeiro uma parte do convento, depois outra parte, em seguida a igreja, o Santuário de São Judas. O Frei Miguel, citado pelo pároco, ajudou a construir a igreja. Ele faleceu aos 104 anos e, após sua morte em 2013, logo se espalhou a fama de santidade. Inclusive, seu processo de beatificação já começou. É um exemplo de vida franciscana que suscita novas vocações. Eu faço parte da Ordem Franciscana Secular, que é o ramo leigo da família franciscana. Temos os frades, que é a primeira ordem, as freiras, a segunda ordem, as clarissas, e temos a terceira ordem leiga, chamada OFS, Ordem Franciscana Secular, da qual eu faço parte. Acolher os mais pobres é a maior marca do estilo de vida franciscana. Os capuchinhos têm compromisso diário com as famílias carentes do bairro. Nós atendemos em cerca de 60 famílias cadastradas, que recebem aqui toda semana o pão de Santo Antônio, cestas básicas, com parcerias com outras empresas, outros segmentos. A gente também consegue dar outras coisas em gênero alimentício para essas pessoas. Aqui nós atendemos também 2 turmas de reforço escolar de crianças, né, em parceria com o SESC. Temos grupos de idosos. Aqui na nossa igreja funciona também a polícia comunitária, né, os alcoólicos anônimos. Então tem toda essa parte social que envolve a Igreja dos Capuchinhos. E agora algumas informações aqui da Arquidiocese de Aracaju. Está confirmado o Encontrão dos Coroinhas. Será no dia 23 deste mês, no Seminário Maior. A expectativa é reunir um grande número de crianças e adolescentes de todas as paróquias. Veja como fazer a inscrição e outras informações no site da Arquidiocese. E para festejar a padroeira do Brasil, a cidade de Nossa Senhora Aparecida, no Agreste de Sergipe, espera receber uma numerosa multidão no dia 12 de outubro, para a Grande Romaria. O dia festivo começa com missas na madrugada e até às 17 horas haverá uma programação especial. Confira agora a previsão do tempo para este fim de semana. No sábado, o sol aparece entre nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia. A mínima fica em 21 graus e a máxima 28. No domingo, o dia será ensolarado, mas pode ocorrer chuvas rápidas em alguns períodos do dia. A mínima será de 22 e a máxima 28 graus. O assunto agora é previdência. O advogado Rodrigo Capistrano explica sobre a acumulação de benefícios dentro da mesma casa. Vamos conferir. Recebi mais uma pergunta aqui no nosso Instagram. Meu pai tem 70 anos e recebe benefício assistencial ao deficiente há mais de 20 anos. Minha mãe tem 67 anos, nunca trabalhou de carteira assinada. Ela pode receber o benefício assistencial ao idoso? A resposta é sim, ela pode.
Então, pessoal, hoje a gente vai tratar um pouco sobre a acumulação de benefícios dentro de uma mesma casa. Muitas pessoas pensam que por conta de um idoso ou um deficiente que já recebe um benefício do INSS, os membros da família não podem receber nenhum tipo de outro benefício, que cortaria o benefício desse idoso ou desse deficiente. E isso não é verdade. Os benefícios eles podem sim serem acumulados. Importante fazer alguns esclarecimentos sobre a questão da miserabilidade, para a concessão tanto do benefício assistencial ao deficiente quanto ao benefício assistencial ao idoso. Para ambos, o INSS considerava como miserável a família que recebia até 1/4 de salário mínimo por pessoa. Ou seja, se na casa tínhamos 4 pessoas, dessas 4, uma trabalhava e recebia um salário mínimo, essa família estava sim dentro do critério para receber o benefício assistencial, para um outro membro da família que assim necessitasse. Recentemente, o entendimento do INSS passou a ser de meio salário mínimo por pessoa, já seguindo um entendimento que já era muito comum na Justiça, ou seja, abriu mais a abrangência do benefício para que outras famílias também possam fazer parte do programa do governo de assistencialismo. Por muitas vezes, mesmo atendendo a todos os critérios, o INSS nega o benefício, alegando justamente a existência de um outro benefício na casa ou de uma renda que superaria esse 1/4 de salário mínimo. Importante dizer a vocês o seguinte, que o benefício assistencial ele não pode ser considerado como renda, ele tem que ser excluído no cálculo da renda per capita familiar, independente dele ser de idoso ou de deficiente, já que ele não é renda, ele é um benefício assistencial. E outra coisa que é importante, que muitas vezes o INSS não considera, é a exclusão de um salário mínimo de um membro da família idoso. A renda do membro da família idoso, de até um salário mínimo, ele não pode ser computado para a concessão do benefício. Sendo assim, o INSS teria que excluir no computo da renda familiar. Então, caso você esteja nessa situação, como a da nossa seguidora, de que tem um idoso na sua casa com uma renda e o outro idoso que nunca trabalhou, mas já completou a idade de 65 anos, pode sim ter direito ao benefício assistencial. Por hoje é só, um forte abraço e fiquem com Deus. Se você tiver dúvidas sobre sua aposentadoria, envie suas dúvidas para o e-mail jornalismo.aracaju@cançãonova.com. A chegada da adolescência altera o comportamento e nem sempre o jovem está preparado para encarar. Nos últimos 2 anos e meio, os adolescentes tiveram um desafio a mais: a experiência com as exigências da pandemia, que isolou a todos. Por este motivo, ao voltar à rotina, o acompanhamento psicológico pode ajudar bastante no desenvolvimento de jovens sadios. De uma forma geral, a fase da adolescência proporciona mudanças, transformações de humor, desejo de aprovação social. São alguns dos desafios. Nesse grupo de jovens de uma escola de Sergipe, todos relatam que o conflito com os pais também é comum nesse período. Na minha casa, um exemplo, foi que eu ficava muito no quarto. E os meus pais lá querendo interagir comigo e eu sem saber como é que fazia isso. Mudou tudo. Mudou o jeito de se relacionar, a rotina, até o jeito de fazer amizade mudou hoje em dia. Você fazer amizade não é que nem antes. Essa geração, para amadurecer, sofreu um pouco mais. E outro detalhe, quando começou a pandemia, todos aqui eram ainda criança, com exceção aqui do Taniel, que já tinha aí mais ou menos uns 15 anos, mas todos aqui eram crianças. Estão passando agora esse momento de pré-adolescência e chegou a adolescência na pandemia. O isolamento social dos 2 últimos anos gerou alteração no comportamento. A ansiedade foi a mais comentada. A gente teve vários problemas em casa, ou seja, muitos desenvolveram situações horríveis, problemas de saúde e psicológicos. Ansiedade, transtorno alimentar, depressão, perda de pessoas importantes por conta da pandemia. No retorno às aulas, os professores perceberam que nem todos os alunos estavam bem. A gente fez uma ação com um psicólogo
né, André Viana. Perguntei quem necessitava dessa palestra sobre depressão, né, e a gente lotou o auditório. Para que o potencial acadêmico não seja afetado pelas consequências da pandemia, essas mudanças no comportamento do adolescente precisam de maior compreensão dos pais. Estarmos mais presentes, observarmos mais os nossos filhos. O que está dificultando? Quais as dificuldades que eles estão enfrentando? Os medos, né? Além de mudanças físicas e estruturais, há mudanças psíquicas, há mudanças comportamentais, e os jovens precisam lidar com as emoções de uma forma muito madura que ainda não é possível nessa fase. Durante este mês de outubro, a Igreja no Brasil realiza a campanha missionária com o tema A Igreja é Missão. Nossa equipe conversou com um padre que explica o papel do missionário. Eu, como sacerdote, aqueles que são missionários, como o da Canção Nova, ou de tantas outras congregações, têm a missão de pregar a palavra de Deus. Agora, todos têm a missão de ser missionário? Claro que tem. Você, papai, você, mamãe, tem essa função, essa missão de ensinar seus filhos a fé cristã, as verdades do Evangelho, de dizer o que é certo, o que é errado, na moral, na afetividade, na sexualidade, em todas as áreas. Portanto, ser missionário não é só aquele que atravessa rios, mares, de avião, de trem, de navio, para pregar em outros países, em outros estados. Mas ser missionário hoje também é o grande desafio de vivê-lo dentro da nossa casa. Hoje, ser missionário como padre, como alguém que é consagrado a Deus numa vida de comunidade, numa vida religiosa, não é uma coisa fácil. Mas muito mais para um pai e para uma mãe que tem que educar seus filhos, sendo que eles passam boa parte do seu dia numa escola e às vezes são catequizados de uma forma errada. E quando chega em casa, o pai e a mãe têm que ensinar o que é certo. Portanto, os desafios são grandes, mas nós temos um Deus, nós temos a Virgem Maria que nos ajuda nesses grandes desafios. E se eu posso dar um conselho para você, é que vocês sejam fiéis na oração, fiéis nos propósitos e ensinamentos que vocês receberam. Portanto, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos direcionar, dando sabedoria, inteligência e discernimento de como levar esse Cristo, de como levar essa verdade viva para o coração das pessoas. Na catequese desta semana, o Papa Francisco trouxe à luz ensinamentos e perguntas necessárias que devemos fazer para ter um bom discernimento. O Papa Francisco continua a explorar como tema da catequese o discernimento. O pontífice salientou: para discernir bem, além da oração tratada na semana passada, é necessário o conhecimento de si. La conoscenza di se stessi. Para o Santo Padre, o caminho para discernir envolve as faculdades humanas, como memória, intelecto, vontade e afetos. E muitas vezes não sabemos discernir porque não nos conhecemos de modo suficiente para saber o que de fato queremos. E così non sappiamo che cosa veramente vogliamo. Francisco destacou que chegar ao conhecimento de si é trabalhoso, requer a capacidade de desligar o piloto automático, tomar consciência da nossa forma de fazer as coisas e distinguir entre emoções e faculdades espirituais. Para explicar de forma simples, o Santo Padre trouxe a comparação do nosso coração aos programas de informática. Disse que para acessar informações pessoais e valiosas é necessário ter as senhas certas e palavras-chave. E assim também é na vida espiritual. O Papa advertiu: o diabo conhece bem essas palavras-chave e por isso também é importante as conhecermos, pois quando surgem as tentações que não são necessariamente coisas ruins, mas às vezes apenas coisas desordenadas e apresentadas com importância excessiva, saibamos escolher bem, sem nos deixar manipular por palavras persuasivas e ilusórias que deixam uma sensação de vazio e tristeza. De acordo com Francisco, o exame de consciência é uma ajuda valiosa para conhecer as senhas do nosso coração, mas não aquela que fazemos quando vamos à confissão, mas o exame de consciência geral do dia,
O que me aconteceu hoje? O que me fez reagir? O que me entristeceu? O que me alegrou? Que vestígios deixaram no meu coração? Assim, vemos que o nosso coração não é uma estrada onde acontece tudo sem que nós saibamos, e que a oração e o conhecimento de nós mesmos permitem nos crescer na liberdade. Foi divulgada nesta semana a mensagem de vídeo do Papa Francisco, com a intenção de oração para o mês de outubro. O pontífice pede que a igreja seja aberta a todos e que viva cada vez mais a sinodalidade. ¿Qué significa hacer sínodo? Significa caminar juntos, sínodo. En griego es eso, caminar juntos y caminar en la misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos. Una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha, que sabe que escuchar es más que oír. Es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para ser una iglesia de la cercanía, que es el estilo de Dios, la cercanía. Y demos las gracias a todo el pueblo de Dios, que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. O Boletim de Notícias termina aqui. Conheça mais sobre a Canção Nova em Aracaju através do nosso perfil no Instagram, @CançãoNovaAracaju. Obrigada por sua companhia e até a próxima semana. TV Canção Nova, sempre perto de você.